Do nono ano, nós estamos começando aqui a nossa 15ª semana de estudos remotos supervisionados. Vamos dar continuidade ao estudo das funções, tá? E nessa semana falar um pouco mais sobre esse tema, ou esses três temas aqui, domínio, contradomínio e imagem, que na verdade fazem parte de uma mesma parte da matemática, da mesma parte da função, onde a gente vai entender quais valores podem ser usados em uma função e quais valores podem ser usados como resultado de uma função e que conjuntos que devem conter esses valores. Tá? Eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhes agora. Queria que vocês tivessem anotado, registrado aí no caderno de vocês uma definição formal, né, do domínio, do contradomínio e da imagem de uma função. Onde é que você vai encontrar essa definição formal e você vai anotar? Pode encontrar no seu próprio livro, né? Seu livro de matemática vai ter aí uma definição do que vem a ser o domínio, o que vem a ser o contradomínio, o que vem a ser a imagem. Ou você pode também pesquisar, né? Faz uma pesquisa, compara, observa bem a fonte da sua pesquisa para não anotar nada que não seja correto, tá? Por isso eu recomendo que essa pesquisa, na verdade, seja feita no seu livro mesmo, tá bom? Mas aqui eu coloquei uma descrição, que não é uma definição, mas é uma descrição do domínio. E só do domínio, porque a partir dele nós vamos entender as outras coisas, o que é contradomínio e o que é imagem. Aliás, esse vídeo é para isso, para tentar descrever o que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem e as suas aplicações em exemplos aqui. Então eu descrevi aqui que o domínio é formado por todos os elementos que dominam, por isso esse nome, né? Dominam os possíveis resultados encontrados para y. Lógico que y aqui, pessoal, é uma generalização. Você pode ter outras letras, mas é que geralmente as funções elas são de x para y. Né? Você tem valores independentes de x e com esses valores independentes de x, você calcula, você encontra os valores de y. Tá? E o domínio ele fala justamente sobre os possíveis valores de x. Poderia dizer, então, que domínio é isso. Domínio é o conjunto de todas as possibilidades dos valores independentes de uma função. Mesmo que não seja x, mas que são os valores independentes de uma função. Então, esse conjunto é chamado por esse nome, porque cada um dos seus valores, né, desse conjunto, conjunto domínio, determina um único. Lembra que a gente já está falando bastante sobre isso, né, dessa relação unívoca, de que cada elemento do conjunto A, que é o conjunto dos elementos independentes, valores independentes, né, conjunto de x, ele se relaciona com um só resultado no outro conjunto. Tá? O outro conjunto, por sinal, vai ser chamado de contradomínio. Né? Esse outro conjunto é que guarda todas as possibilidades de resultados e pode guardar até mais do que os resultados possíveis. Esse outro conjunto ele tem uma quantidade mínima de elementos, ele deve conter uma quantidade mínima, mas ele não tem máximo, já posso adiantar isso também para vocês. Tá? Mas eu pretendo que esses conceitos fiquem um pouco mais claros à medida que a gente faça aqui alguns exemplos. Tá? Quero fazer então aqui um exemplo com vocês, explicando para vocês um pouco desses conceitos e outras coisas mais. Então pensei aqui na seguinte situação, olha, o tempo de duração da bateria de um celular, imagine que ele varia com o número de programas, que são os aplicativos, ativos de acordo com essa função aqui. Então, eu imaginei que um celular, se ele tiver 4, 5 aplicativos funcionando, isso vai influenciar em quanto tempo a bateria dura. Depois que ela foi carregada, você pegou o celular lá com 100% de bateria e começou a usar. Dependendo de quantos programas, quantos aplicativos você está usando ao mesmo tempo, a bateria vai ter uma duração maior ou menor. Tá? E aí eu pedi para você considerar mais duas condições, duas situações, que aí fogem um pouco da realidade, mas eu coloquei aqui para limitar o meu problema, para deixar o problema um pouco menor. Então, pedi para você observar o seguinte, olha, considere que esse celular, se ele está ligado, considerando que ele está ligado, no mínimo três programas estarão ativos. Tá? Então, ligou o celular, tem 3 funções que sempre estão ativas nesse celular. Por exemplo, hora, né, talvez aí um localizador, tipo GPS. Então, no mínimo 3 funções estão ativas nesse celular, quando ele está ligado. E você vai considerar ainda que o número máximo de programas ativos suportados por esse celular seja 15. Então, um celularzinho bem limitado, né, que no máximo ele consegue suportar 15 aplicativos abertos, tá, e funcionando, rodando 15 aplicativos simultaneamente. Tá bom? Então, agora nós vamos responder algumas questões relacionadas a essa expressão aqui,
repara que essa expressão ela tem o n como a minha grandeza, a minha variável independente. Por que, professor, que essa variável é independente? Porque eu pego o meu celular e eu posso escolher naquele dia, naquele momento, usar 3 aplicativos, ou usar 4, ou usar 7, isso é uma escolha minha, certo? Mas eu não consigo escolher quantas horas ele vai funcionar. Não assim, não de uma forma muito direta, não de uma forma muito eficiente. Eu não vou definir o número de... primeiro eu vou definir quantas horas eu quero usar o celular e depois eu vou descobrir, eu vou calcular quantos aplicativos eu vou usar. Nunca vi ninguém usar o celular assim. Né? Falou assim, olha, hoje eu quero usar o celular durante tantas horas, então por isso só vou usar tantos aplicativos. Geralmente o que a gente faz pega o celular, usa os aplicativos que a gente quer usar, abre o que a gente quer usar, né? E em função disso a bateria vai durar mais ou vai durar menos. Então esse T, que é o tempo, ele é uma grandeza dependente. Tá? Mesmo que não seja assim na realidade, mas nós vamos considerar assim neste problema. Né? Nesse exemplo aqui nós vamos considerar que o tempo de bateria é uma grandeza que depende do número de aplicativos. Tudo bem? Bom, com base então nessas informações, observem bem essa função aqui, que essa função ela é calculada onde o n, o número de aplicativos, ele está no denominador. E você conhece as características, né, as propriedades de uma fração. A fração, quanto maior o denominador dela, menor o seu resultado. Então, se eu fizer esse número de aplicativos aqui aumentar, aumentar e aumentar, o resultado dessa divisão vai ficando cada vez menor, menor e menor. Isso já dá uma ideia de como é que vai ser o comportamento dessa função. Tá? Vamos falar agora, então, aqui qual é o domínio dessa função. Como eu escrevi ali em cima, domínio é o conjunto de valores independentes dessa função. Quais são os valores que o x, ou nesse caso, o n dessa função pode ter? Quais são todos eles? A gente chama domínio, simboliza domínio pela letra D. E a gente abre aqui um conjunto, e dentro desse conjunto a gente ou lista todos os elementos, ou utiliza alguma linguagem matemática, quando não for possível fazer uma lista. Quando não for possível fazer uma lista, você pode usar uma linguagem matemática que represente todos os elementos sem fazer a lista. Daqui a pouco eu faço isso com a imagem, tá? Ou com contradomínio também. Mas com o domínio, essa lista é bem possível de ser feita, porque são poucos programas. Eu só tenho aqui a possibilidade de usar ou 3, no mínimo 3, né? Porque ligou o celular, você vai ter 3 aplicativos sendo usados, programas rodando. Você pode ter 4, pode ter 5. Então essa lista aqui, ela continua até 15. Mesmo que eu não coloque todos os elementos aqui um por um, esse conjunto ele dá a entender a continuidade, né, de números inteiros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E encerra no 15 porque foi definido isso no problema. Então, de acordo com o que o problema descreveu, disse aqui, pessoal, o meu domínio para esse problema, para essa situação, é esse que está aqui, olha. Eu só posso utilizar esses números aqui no cálculo dessa função. Por mais que você fale, professor, mas na prática, na realidade, é um pouco diferente, tudo bem, mas o que vai ser usado aqui neste problema é o que está descrito nas condições do problema. Então, uma função, ela precisa ser limitada, ela precisa ser descrita pelo seu domínio, certo? E aí, a partir do seu domínio, nós vamos encontrar outras características, como a imagem e como o contradomínio, tá bom? Então, o domínio dessa função é apenas isso. É o conjunto de números que a variável independente pode ter. Já que ela é uma variável, ela pode variar, eu queria estabelecer dentro de quais parâmetros, em quais limites que ela pode variar. Então essa é a ideia de domínio de uma função, tá bom? Uma segunda pergunta, qual é o tempo máximo de bateria desse celular? Se você observou aqui bem a característica dessa função, olha, T de N, né? A gente sempre coloca a variável independente dentro do parênteses aqui, certo? E coloca a variável dependente iniciando a função. Então o tempo depende do N, é isso que eu estou dizendo aqui, olha, a variável tempo ela depende da variável N. E depende em que forma, em que relação? Nessa relação aqui, ó, 90 dividido por N. Então você percebeu o seguinte, que esse N, se ele for pequeno, o resultado é grande. Se ele for grande, o resultado é pequeno. Faz uma experiência aí, faz umas tentativas aí. Você pode pausar se quiser tal, e
faz umas tentativas com números grandes e números pequenos. Você vai perceber que quanto maior o número de n, quanto maior o valor de n, menor o resultado. E quanto menor o valor de n, maior o resultado. Tá? Então, pessoal, se eu quero que a minha bateria dure o máximo, eu pretendo usar o n mínimo. Então, tem que usar o n mínimo. Faz de conta que está escrito isso aqui, ó, usar o n mínimo. Tá? Qual que é o n mínimo? É aí que entra o domínio da função. Porque se você não tiver um domínio da função, né, o conjunto domínio da função, que eu estou querendo dizer, tá? O conjunto domínio dessa função, se você não tiver esse conjunto, se você não souber qual é esse conjunto, você pode falar que o valor mínimo de n é, sei lá, 1, talvez, 0,5, 0,0001. Porém, esses números que eu estou falando não fazem parte do domínio dessa função. Então, mesmo que o resultado da função com esses números apareça, eles não podem ser considerados verdadeiros, porque aquela função ela foi construída para ser usada só daquela forma. É como se o fabricante da função falasse assim, olha, eu só garanto o resultado correto se você usar esses materiais aqui, olha, esse conjunto de números aqui. Entendeu? Qualquer outro número que você usar, o resultado não faz o menor sentido. Não vai te dar a informação verdadeira. É isso que significa, tá? Usar uma função de acordo com o seu domínio. Isso quer dizer que eu tenho que usar o meu n mínimo dentro do domínio. Tá? E dentro do domínio, o meu mínimo é 3. Portanto, para calcular o tempo máximo de bateria do celular, eu vou calcular esse tempo máximo com o n correspondendo a 3. E lá na fórmula era 90 dividido por n. Como o meu n aqui vale 3, então 90 dividido por 3. Então, fazendo essa conta aqui, eu chego facilmente ao resultado, que é 30 horas. Então, de acordo com essa função, com tudo que foi dito, esse celular, se ele for usado só na sua condição mínima, né, de aplicativos, ali, programas que rodam, que fazem com que o celular esteja ligado, tá? Ele vai durar durante 30 horas. Se você não usar nada mais, 30 horas de bateria. Esse celular vai durar. Bom, agora eu vou fazer a pergunta contrária, né? Qual o tempo mínimo de bateria desse celular? Como essa função ela já me deu um domínio, ou a gente já concluiu qual é o domínio dessa função, e já entendemos que a função ela é inversa, né? Quanto mais programas, menos bateria, menos horas a bateria dura, o tempo mínimo vai ocorrer quando o meu n, quando eu usar quando eu usar o n máximo. E no caso aqui, pessoal, o nosso n máximo é de 15. Então, vou fazer o cálculo do tempo utilizando 15 no lugar do n. Então, vou fazer 90 dividido por 15. Faça essa conta que você vai achar 6. São 6 horas. 6 horas aqui de bateria. Então, se você abrir o máximo de aplicativos que esse celular suporta, que seriam os 15 aplicativos, e mesmo que a bateria estivesse lá com 100%, você usando esses 15 aplicativos, você vai ter uma bateria durando por 6 horas, tá? De acordo com essa função, de acordo com tudo que foi dito aqui. Então isso é o domínio e seus efeitos. Ah, professor, mas e se eu colocasse o tempo aqui igual a 30? Ia durar menos ainda. Pois é, só que a função não permite isso. Mesmo que tenha resultado para o cálculo, né, se eu fizesse aqui, ó, 90 dividido por 30 dá 3. Mesmo que tenha resultado o cálculo, a função ela só está garantindo que o resultado é verdadeiro, só está dizendo que, olha, esse celular só vai ser, isso só vai funcionar de verdade na prática com esses valores, tá? Bom, vamos falar aqui agora sobre o contradomínio. O contradomínio, pessoal, é um conjunto mais livre, ele é mais aberto. A única exigência do contradomínio é que ele contenha todos os valores de y, mas ele pode conter mais do que esses valores de y, tá? Mas ele tem como exigência essa situação. Vou usar um exemplo fora do que eu já estou falando aqui. Se você for numa maternidade, né, você vai observar que logo, uma das primeiras salas onde o bebê é tratado ali, logo depois que nasce, ele tem uma balança, onde eles vão pesar ali aquele bebê.
Eu observei uma vez que essa balança ela tem uma capacidade de pesagem que vai de 0 até 10 quilos, uma balança específica que eu observei uma vez. Ela tem uma capacidade que vai de 0 até 10 quilos. Olha, eu nunca ouvi falar de um bebê, né, que nascesse com 10 quilos. Tá? Bom, não conheço, nunca ouvi falar. Mas a balança ela tem essa capacidade. Então, mesmo não sendo utilizada toda a capacidade, foi preparado um material, uma balança que tivesse assim, a certeza, né, de que todas as possibilidades de bebê fossem possíveis ali. Né? Todos os bebês que nascessem ali fossem possíveis, porque aquele ali é o contradomínio. Então, nem todos os pesos ali seriam utilizados, né? Nem todas as possibilidades da balança seriam utilizadas para os bebês ali. Mas você tem que garantir que ali existam todas as possibilidades. Tá? Então, no nosso caso aqui do contradomínio, por isso que eu botei aqui, olha, descrevo um possível contradomínio. Seria uma lista de valores onde você tem certeza que os resultados da função estivessem ali dentro. Então, por exemplo, eu posso falar com certeza, pessoal, já que eu sei o meu valor máximo aqui, cadê? Está aqui, tá aqui, 30, e eu sei o meu valor mínimo, que todos os valores dessa função estarão entre 6 e 30. Se eu usar essa função com coerência, né, de acordo com o domínio dela, todos os valores estarão entre 6 e 30. Então, um possível contradomínio seria uma lista, um conjunto numérico que contivesse todos os números que vão de 6 até 30. Como aqui, pessoal, nós temos possibilidades de números decimais, né, quebrados aqui, né, esses números com casas decimais, a lista ela não pode ser feita nessa forma de conjunto aqui, olha, vírgula, primeiro número, vírgula, segundo número, vírgula, terceiro número, não pode ser feito dessa forma aqui. Então, tem um outro jeito de representar. Um outro jeito de representar essa lista seria você colocar aqui, olha, os limites. Olha, esse contradomínio começa no 6 e vai até o 30. Seria isso. Tá? Então, essa aqui é uma possibilidade de contradomínio, indo do 6 até o 30. É um intervalo. Isso aqui é um intervalo de números que começa no 6 e vai até o 30. Entretanto, não teria nenhum problema eu fazer um outro contradomínio com mais espaço ainda. Né, que seria, por exemplo, na questão da balança lá dos bebês, não teria nenhum problema eu ter na maternidade uma balança que comportasse ali peso de 0 até 30 quilos, mesmo você sabendo que, poxa, para que isso tudo, né? Para que esse exagero? Uma balança que tem capacidade de pesar até 30 quilos, sendo que ela é exclusiva para pesar recém-nascidos, né? Aquele bebezinho que acabou de sair, a primeira pesagem que é feita com ele é naquela balança. Para que uma balança até 30 quilos? Mas, se tiver até 30 quilos, não tem problema. Então, é a mesma ideia aqui com o contradomínio. Então, eu poderia fazer um contradomínio aqui, por exemplo, ó, de 0 até 100. Com todos os números de 0 até 100. Eu estaria garantindo, né, que todos os resultados estariam aqui dentro, mas eu estaria utilizando um conjunto grande demais, que se eu fosse representar, por exemplo, num gráfico, esse conjunto, eu teria que fazer um gráfico grande demais. Então é bom que o contradomínio seja o tamanho suficiente para conter todos os resultados, mas sem exagero. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, seria um tamanho ideal, de 6 até 30. Tá bom? Então isso é contradomínio, tá bom? Agora nós vamos tratar aqui do que é o conjunto imagem de uma função. O que vem a ser o conjunto imagem de uma função? Já a imagem, pessoal, da função são todos os resultados que efetivamente os domínios provocam. Então, o domínio da função, se ele for totalmente usado, ó, vou voltar aqui no meu domínio, tá? O domínio da função é 3, 4, 5, 6, 7. Para cada valor de domínio, existe um único valor de imagem. Esse conjunto de valores resultantes desse domínio é o meu conjunto imagem. Então, pessoal, eu fiz aqui uma listinha, vocês já viram aqui embaixo, ó, de todas as possibilidades de imagem dessa função. Tá? Eu deixei um espaço aqui para fazer alguns cálculos. Por exemplo, se eu fizesse aqui com o t igual a 4, né? Se eu fizesse aqui, olha, eu quero saber qual o meu n igual a 4. Quero saber quanto tempo dura a bateria usando 4 programas. Eu faria 90 dividido por 4.
né? E 90 dividido por 4 vai dar 22,5, que seria 22 horas e 30 minutos. Tá? Se eu fizesse, por exemplo, com t igual a 5, desculpa, o n igual a 5, faria 90 dividido por 5. E 90 dividido por 5 vai dar 18 horas. Seriam 18 horas de duração de bateria. Então eu fiz aqui, olha, para todos os casos. Porém, esses números que estão aqui, pessoal, eles são os resultados. Eles são os resultados. Vocês vão observar, inclusive, que tem alguns resultados, né, que dão números com muitas casas decimais. Né? Tem resultados que dão exatos. Né? Por exemplo, se o t aqui fosse, se o n aqui fosse 9, né? Se eu tivesse aqui, ó, o cálculo de tempo para o n igual a 9, você teria 90 dividido por 9, que daria exatamente 10 horas. Certo? Então seria um resultado possível. E outros, né, são com muitas casas decimais, que aí eu poderia calcular horas, minutos e segundos, não tem problema. Tá bom? Agora, esse conjunto de números que eu fiz aqui é o meu conjunto imagem. O símbolo de imagem é IM. Aí, pessoal, no caso da imagem, eu tenho que realmente colocar todas as imagens. Eu não posso fazer, igual eu fiz aqui no meu contradomínio, de colocar assim, olha, está dentro dessa faixa, está dentro dessa categoria. Não. Então, no caso que eu falei, né, da maternidade lá, seria dizer exatamente quais foram os resultados das pesagens de todos os bebês. Então, todos os bebês que nasceram, quais são os resultados das pesagens? Ah, então teve um bebê que pesou 2,450 kg, teve outro que pesou 3,225 kg, teve outro que pesou 4,148 kg, e assim por diante. Então, todos os resultados efetivos daquelas pesagens. Tá? A balança suporta de 0 a 10, ou de 0 a 30, não importa. Agora, a imagem seria efetivamente quais foram os resultados que já foram obtidos nas pesagens dos bebês. Tá bom? É isso, então, que é a ideia de domínio, o conjunto de elementos que verdadeiramente serão usados na função, que exclusivamente podem ser usados na função. O contradomínio, que é a faixa aonde é que esses resultados serão encontrados. E o Y, né, que seria a imagem, seriam os resultados efetivamente encontrados. O que realmente nós encontramos de resultado para aqueles valores de x, ou outras letras, se você quiser utilizar. E agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente representa graficamente uma função, como é que você pode obter essas três características que eu estou falando aqui de função num gráfico. Por que representar graficamente uma função? Você já tem uma ideia. Mas como é que a gente enxerga o domínio, a imagem e o contradomínio em uma função? Então eu vou botar aqui um exemplo mais amplo, mas ao final eu quero mostrar para vocês como é que você enxerga o domínio, o contradomínio e a imagem numa representação gráfica de uma função. Tá bom? Vamos lá. Um outro exemplo aqui para a gente ver isso. Esse gráfico mostra como as grandezas volume, então atenção, volume e tempo variam uma dependendo da outra, em que o tanque de água estava cheio e foi se esvaziando. Vemos que a medida de volume de água foi diminuindo em função da medida do intervalo de tempo. Quanto maior a medida do intervalo de tempo, tá, menor a medida do volume no tanque, o volume de água no tanque, que vai, no caso, de 600 para 0 litros. Então, vamos ver aqui o gráfico que a gente vai entender melhor. Olha só. O gráfico, pessoal, é essa linha vermelha. Tá? Essa linha vermelha está descrevendo a relação entre essa grandeza, medida de água dentro de um tanque, e o tempo, que é a medida de tempo, né? O intervalo de tempo que se passou desde que esse tanque começou a ser esvaziado. Tá? Eu posso responder várias coisas, né? Nós podemos responder várias coisas relacionadas a essas duas grandezas, analisando, olhando aqui esse gráfico. Tá? E depois a gente vai tentar enxergar nesse gráfico aqui qual seria o domínio, qual seria a imagem, né? E podemos até também colocar qual seria o contradomínio desse gráfico. Embora aqui a gente não consiga definir, né? O contradomínio ele é muito aberto, mas o domínio e a imagem não. O domínio é fechado e a imagem é fechada. Fechado, que significa o quê? Que esse conjunto ele tem uma definição clara. Mesmo que ele seja infinito, mas às vezes você tem que falar assim, olha, esse conjunto é infinito, ponto.
mas tem que ter uma definição clara sobre qual é o conjunto domínio e sobre qual é o conjunto imagem, para a gente ter uma função. Então, olha só, na letra A, o gráfico ilustra a variação de quais grandezas? Isso já está selecionado aqui, olha. Ele está mostrando a relação entre a grandeza volume e a grandeza tempo. Então, a resposta aqui seria as grandezas volume e tempo. Eu não defini aqui, pessoal, qual é a grandeza dependente e qual é a grandeza independente. Tá? Você pode pensar um pouquinho em qual que é a grandeza dependente e qual que é a grandeza independente. Após quantos minutos de esvaziamento, o tanque ficou com 300 litros de água? Então, olha só, como é que a gente pode analisar um gráfico dessa forma? Eu quero saber, depois de quanto tempo o gráfico ficou com 300 litros de água. Você tem que ver qual das duas linhas, que são chamadas de eixos, representa um volume, que é o vertical, que é o eixo Y. O eixo Y é o vertical. Você tem que localizar agora no eixo Y o número 300, que representa então os 300 litros. E você tem que ver com qual número esse 300 está se relacionando. E isso, pessoal, é feito numa coordenada retangular. Então você forma um retângulo até você encontrar a função, o gráfico, a linha vermelha do gráfico. Então, você faz um tracejado aqui só para enxergar a relação. Então você vai perceber que isso acontece com um intervalo de tempo de 5 minutos. Aqui esse tempo está na unidade de minutos. Então significa que com 5 minutos o tanque estava com 300 litros de água. A medida de volume do tanque depois de 5 minutos era 300 litros. Tá bom? Então posso responder aqui que foi após 5 minutos. Não tem cálculo para fazer, pessoal, é só observação do gráfico, nesse caso aqui. Após 20 minutos de esvaziamento, quantos litros ainda havia no tanque? Então, repara uma coisa, ó, eu quero saber após 20 minutos de esvaziamento. Então, agora eu sei o tempo. E aí eu vou observar pelo gráfico qual é o volume que ainda tem de água no tanque. 100. Tá? Como esse gráfico ele mostra exatamente qual é o volume que ainda sobra no tanque, então, após 20 minutos, 100 litros. Então, pode responder aqui. Eu posso responder assim, olha, o volume após 20 minutos corresponde a 100 litros. É uma linguagem matemática. O volume após 20 minutos corresponde a 100 litros. Identifique um par ordenado dessa função. Então, interessante a gente também saber localizar que pares ordenados, porque o gráfico ele é formado por isso, por pontos, né? Então, vamos considerar esse ponto aqui, olha, esse ponto que eu tenho certeza. Esse ponto aqui é um ponto que relaciona x igual a 10 com y igual a 200. Então, um par ordenado desse gráfico é o par 10 com 200. Por que tem esse nome, hein? Par ordenado? Bem lógico, né? Par é porque são dois elementos para formarem um ponto, e ele é ordenado porque tem que obedecer essa ordem. Primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Porque se não obedecer essa ordem, pessoal, a gente não consegue descrever com a mesma língua, né? É como se você estivesse falando de latitude e longitude, certo? Então, latitude e longitude, se você alterar a ordem, você vai para outro lugar da Terra, outro lugar do planeta. Então, como foi definido aqui que o x vem primeiro e o y vem em segundo lugar, assim como na geografia você vai falar latitude e depois a longitude, para que a coordenada te leve ao ponto exato. Então, é necessário que esses números estejam na ordem x primeiro e depois y. E x primeiro, pessoal, é a grandeza independente primeiro e depois a grandeza dependente. Tá? Então, quando o gráfico está pronto, você já consegue enxergar muito claramente qual é a grandeza independente e qual é a grandeza dependente. Voltando aqui, então, um par ordenado que nós definimos ali foi o par 10, 200. Mas eu poderia ter definido muitos outros, tá? Eu defini o par 10, 200. Agora aqui, eu repeti o gráfico, mas é o mesmo gráfico lá de cima, tá? É só para não ter que voltar muito. Agora eu quero saber aqui qual é a medida do intervalo de tempo e a medida do volume, a medida de intervalo de tempo e a medida de volume variam de maneira proporcional? É uma pergunta, se está variando proporcionalmente o tempo e o volume. Vocês já estudaram proporcionalidade
há um tempinho atrás aí. Para você saber que duas grandezas são proporcionais, é necessário que aconteça uma variação correspondente, né? Por exemplo, se cada variação aqui de 5 minutos leva a variações iguais de litros, então são proporcionais. Porém, pessoal, olha o que está acontecendo aqui. De 0 até 5 minutos, ó, na variação de 0 até 5 minutos, o volume de água caiu de 600 para 300. Tá vendo? 0 era 600, quando o tempo era 0, o volume de água no tanque era 600. 5 minutos depois, só tinha 300 litros dentro do tanque. Então, nesse primeiro intervalo de tempo aqui, olha, a variação foi de 300 litros. Nos próximos 5 minutos, ele vai cair de 300 para 200. De 300 para 200. Ou seja, houve uma variação de 100 litros apenas. Então, nos primeiros 5 minutos, esvaziou 300 litros de água. Nos próximos 5 minutos, só esvaziou 100 litros de água. Ou seja, não é uma relação proporcional. Não é uma relação proporcional. E daí, o que significa não ser uma relação proporcional? Quer dizer que, por exemplo, eu não posso usar a regra de 3, não posso usar as regras de proporcionalidade. Tá? Eu teria que usar uma outra coisa, que seria, no caso, a função. Eu tenho que usar a função para tentar calcular alguma coisa nessa relação. Tá? Então, não são proporcionais. Não são proporcionais. E se você quiser e precisar justificar essa resposta, a justificativa seria isso, porque intervalos de tempos iguais estão levando a intervalos de volumes diferentes, tá? Medidas de volumes diferentes. Agora eu quero que você faça uma estimativa do volume quando o tempo é 15 minutos. Por que uma estimativa? Porque, como eu falei, não é uma regra de 3, né? Não está acontecendo uma lógica tão óbvia. Então, como não temos aqui essa linha tracejada marcada antecipadamente, nós vamos ter que fazer aqui um valor estimado de 15 minutos, representa mais ou menos quantos litros de água no tanque? Ah, professor, eu acho que é a metade, de 100 até 200. Tudo bem, você pode achar, mas não é garantido, tá? Não é porque 15 minutos esteja exatamente aqui no meio entre 10 e 20 que o volume vai estar no meio entre 200 e 100. Tá? Isso não vai acontecer, até porque você está vendo que não é proporcional. Tá? Então, e também, pessoal, pelo gráfico aqui está dando a entender que é um pouco menos da metade. Mas como é uma estimativa é livre. Então eu poderia aqui fazer uma estimativa entre 140, 130 mais ou menos. Tá? Então, na minha estimativa, o volume após 15 minutos, eu vou colocar aqui 140 litros de água. Se você quiser fazer outra estimativa, então não tem nada errado aqui, poderia fazer qualquer coisa? Não, qualquer coisa entre o 100 e o 200, no mínimo, né? Entre o 100 e o 200. Mesmo entre o 100 e o 200 aqui, não faria muito sentido você colocar 101, nem 199, mas é aceitável, desde que seja entre 100 e 200, tá bom? Já que é uma estimativa. Agora sim, chegamos aqui, qual é o valor do domínio dessa função? Então, domínio são os valores que efetivamente são usados nessa função. Tá? O esvaziamento dessa caixa, ela não se dá com saltos de tempos em tempos. Ela se dá numa função constante, contínua, que começa com 0, o cronômetro foi disparado no 0, e esse cronômetro foi novamente travado, foi parado, porque acabou a água, após 35 minutos. Então, esse é o intervalo de tempo que representa o domínio dessa função. Dentro desse intervalo de tempo, de 0 até 35 minutos, para todo valor de x, que é o tempo, existe um valor de y. Mas depois que eu passar de 35 minutos, eu não posso continuar contando que, por exemplo, o volume vai continuar descendo. Não vai continuar, porque acabou. E também não posso pegar um tempo que seja menor do que 0, porque não existe, não faz sentido. Então, quer dizer que essa função só é válida, só é verdadeira, para o intervalo de tempo desse domínio aqui, que vai de 0 até 35 minutos. Repara como que agora eu tive que usar os colchetes para dizer que é um intervalo.
né, e não uma lista de números um por um, é um intervalo. Esse intervalo é contínuo. Tem o 0, tem o 0,00001 e vai até o 35. Antes do 35 teria o 34,999, né, e todos os números que tem aqui dentro que vocês sabem que são infinitos. E por fim, qual é a imagem dessa função? Olha, eu não falei sobre contradomínio aqui, porque contradomínio, pessoal, seria um conjunto que eu poderia guardar aqui um intervalo de números onde eu tenho certeza que todos os resultados estariam ali dentro. Então ele é bastante flexível. Ele pode ser maior do que a imagem. Ele pode ser maior do que a imagem. Mas a imagem não. A imagem ela tem que ser um valor preciso. Ela tem que ser uma descrição precisa, melhor dizendo, tá? Um intervalo preciso. Então eu vou olhar aqui quais são os possíveis resultados para os valores de x. Então, olha, o maior resultado possível para o meu x é os 600 litros, porque a função começa com 600 litros. E o menor resultado possível para o meu x, né, acontece quando eu chego no final do tempo aqui, que dá 0 litros. O tanque está vazio. Então, o meu intervalo de valores da função, resultados da função, varia entre 600 e 0, ou entre 0 e 600. Tá? Então, esses são os valores efetivamente usados. Então, minha imagem para essa função, ela vai de 0 a 600. A ordem aqui não importa, tá, pessoal? Se você falar de 600 a 0 ou de 0 a 600, eu vou preferir escrever de 0 a 600. Todos os números são usados aqui de 0 a 600. Ah, professor, tem certeza? Todos os números? Será que vai ter o 596? Será que vai ter o 327? Sim, pessoal. Por quê? Porque é contínuo. Há um esvaziamento contínuo. Então, você não tem saltos nessa caixa. Ele não vai pular de 600 para 400, de 400 para 300. Não há pulos, não há saltos. Continuamente ela vai esvaziando. Então, existe para cada valor entre 0 e 600, existe um tempo correspondente a esse valor, tá bom? Então essa aqui é a imagem da nossa função, que seria o conjunto de todos os resultados possíveis. Bom, espero ter esclarecido aí um pouco sobre essa questão de domínio, imagem e contradomínio. A gente vai continuar falando sobre isso, fazendo exercícios sobre isso, tá? Espero que você faça os registros necessários aí no seu caderno e faça também os exercícios do livro, que eu vou recomendar lá na postagem do blog de vocês, tá bom? A gente se fala então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula online durante essa semana. Valeu, gente, um abraço, tchau para vocês.